Ele devia comer separado. Não consegue nem segurar direito o garfo. As palavras ecoaram pela sala de jantar como um tapa na cara. Estávamos na casa da minha tia, rodeados por toda a família reunida para a ceia de Natal. O cheiro do peru assado misturava-se com o aroma das rabanadas que minha avó havia preparado. As luzes coloridas piscavam na árvore enfeitada com tanto carinho, e o som das conversas animadas criava aquela atmosfera que só o Natal sabe proporcionar. Mas naquele momento, tudo ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim, Pedro, de 15 anos, sentado na cadeira do canto da mesa principal. Meus dedos tremiam enquanto seguravam o garfo e eu sentia meu rosto queimar de vergonha. O que deveria ser a noite mais especial do ano havia se tornado meu pior pesadelo. Ao meu redor, vi as expressões divididas entre constrangimento e curiosidade mórbida. Alguns baixaram os olhos para o prato, outros não conseguiam disfarçar que estavam aguardando o próximo capítulo daquele drama familiar. Meu nome é Pedro e vivo em uma constante luta para entender um mundo que parece feito para pessoas diferentes de mim. Tenho 15 anos e descobri que sou autista aos 12, depois de anos sendo chamado de esquisito, preguiçoso ou simplesmente mimado. Até então, minha família e eu vivíamos tentando encaixar-me em um molde que nunca serviu. Desde pequeno, sempre fui diferente. Lembro de chorar desesperadamente quando minha mãe tentava me fazer comer coisas com texturas estranhas. O purê de batata parecia areia na minha boca, e a sensação do molho de tomate escorrendo pelos dentes me dava náuseas. Enquanto outras crianças comiam de tudo, eu só conseguia ingerir massas simples, pão francês e algumas frutas específicas. Na escola, era o garoto que levava sempre o mesmo lanche e que ficava isolado no recreio, preferindo observar as formigas caminhando pelo pátio a brincar com os colegas. As primeiras exclusões começaram cedo. Nas festas de aniversário, eu era o menino que ficava tampando os ouvidos quando cantavam parabéns, porque o som alto me machucava por dentro. Os outros pais sussurravam entre si e às vezes ouvia comentários como "esse menino é mal educado" ou "os pais não sabem criar". Minha mãe sempre me defendia, mas eu percebia a fadiga em seus olhos, a exaustão de constantemente ter que explicar comportamentos que ela mesma não compreendia. Na escola, meu hiperfoco em dinossauros me transformou na enciclopédia ambulante do período Jurássico, mas também no alvo preferido dos valentões. Eles imitavam meus movimentos repetitivos, faziam barulhos quando eu estava me concentrando e riam quando eu tinha crises sensoriais. Lembro-me vividamente do dia em que fui ridicularizado na frente da turma inteira por não conseguir comer o lanche da cantina. O cheiro forte da comida industrial me deu uma crise tão intensa que vomitei na mesa. As gargalhadas ecoaram pelo refeitório e, a partir dali, tornei-me oficialmente o garoto esquisito que vomita na comida. Mesmo com todas essas dificuldades, eu tinha uma sensibilidade aguçada para perceber as emoções das pessoas. Sabia quando minha mãe estava triste, mesmo quando ela sorria. Sentia a tensão no ar antes das discussões familiares e percebia dolorosamente cada olhar de julgamento direcionado a mim. Essa inteligência emocional era minha bênção e minha maldição, pois eu entendia perfeitamente quando estava sendo rejeitado, mas não tinha as ferramentas para lidar com isso de forma típica. O diagnóstico de autismo chegou como um alívio e um peso ao mesmo tempo. Finalmente tínhamos uma explicação para todos aqueles anos de incompreensão, mas também uma palavra que carregava tanto estigma. Minha família se dividiu. Minha mãe abraçou o diagnóstico e começou a estudar tudo sobre autismo. Meu pai ficou em negação por meses, e meus avós, eles simplesmente fingiram que nada havia mudado. Autismo é coisa de médico preguiçoso que não sabe diagnosticar. O menino só precisa de mais disciplina, meu avô costumava dizer. Minha avó, por outro lado, sempre me defendia sutilmente.
mas nunca de forma aberta. Ela tinha um jeito especial de fazer eu me sentir aceito em sua casa, preparando sempre aqueles pratos simples que eu conseguia comer sem passar mal. Decidir ir à ceia de Natal daquele ano foi uma decisão difícil. Eu sabia que encontraria toda a família estendida, incluindo meus primos mais velhos, que adoravam me provocar, meus tios que me olhavam com pena misturada com impaciência, e principalmente minha tia Carla, que nunca escondeu sua opinião de que eu era apenas uma criança mal educada e sem limites. Mas eu queria tanto ser parte daquela celebração. Queria sentir que pertencia àquela família, que podia compartilhar momentos especiais como qualquer outra pessoa. Minha mãe havia passado semanas me preparando, explicando como seria a noite, me mostrando fotos do local, até desenhando um mapa da casa para eu me familiarizar com o ambiente. Mesmo assim, meu estômago se revirava de ansiedade nos dias que antecederam a ceia. A rejeição que sempre vivi se intensificou conforme fui crescendo e meu autismo se tornou mais evidente. As pessoas esperavam que aos 15 anos eu já tivesse superado essas manias, que conseguisse comer normalmente, que não fizesse movimentos repetitivos quando ansioso, que conseguisse manter conversas típicas de adolescente. Cada reunião familiar se tornava um teste de adequação social que eu invariavelmente reprovava. A frustração da minha família era palpável. Não apenas a nuclear, mas toda a família estendida parecia cansada de ter que se adequar a mim, cansada de ter que explicar para os convidados por que eu comia apenas algumas coisas, cansada de me ver fugir para o quarto quando o ambiente ficava muito estimulante. Cansada de não ter um sobrinho, neto, primo normal para exibir com orgulho. A ceia começou como sempre, com aquela dança social que eu nunca consegui dominar. Cumprimentos, beijos no rosto que me faziam contrair involuntariamente, conversas paralelas sobre assuntos que não me interessavam. Consegui me sentar na mesa, meu prato cuidadosamente montado, com as poucas coisas que conseguia comer. Um pedaço de peru sem temperos, pão francês e macarrão simples. Tudo parecia estar correndo bem até o momento em que derrubei um pouco de suco na mesa. Minha coordenação motora nunca foi perfeita e a ansiedade só piorava as coisas. Enquanto eu tentava limpar o líquido com o guardanapo, minha tia Carla soltou a frase que cortaria a noite ao meio. Ele devia comer separado. Não consegue nem segurar direito o garfo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse parado. Senti meu rosto queimar e minha garganta fechar. Os risinhos abafados começaram a surgir dos meus primos mais novos, que não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sabiam que algo estava errado. É verdade, tia, ele sempre faz alguma bagunça, completou meu primo Roberto, de 18 anos, sempre disposto a ganhar pontos com os adultos às minhas custas. Lembra da última vez? Ele vomitou no churrasco do vô porque não conseguiu comer a linguiça. As gargalhadas ficaram mais altas. Senti meu peito apertar e aquela sensação familiar de que o mundo estava desabando sobre mim. Minha mãe tentou me defender, mas sua voz estava fraca, quase sussurrando. Pedro está bem aqui conosco. Não há necessidade disso. Ah, Sandra, para de defender o menino. Olha só o jeito que ele segura o garfo. Parece que tem 5 anos, continuou tia Carla, agora encorajada pelas risadas. E essa mania de balançar quando fica nervoso está me dando nos nervos. Era verdade. Quando ficava ansioso, meu corpo começava a fazer movimentos repetitivos para me acalmar. Naquele momento, eu estava balançando sutilmente para frente e para trás, tentando processar toda aquela humilhação. Mas o comentário da minha tia só fez tudo piorar. "Olha aí, virou boneco de posto", gritou outro primo, imitando meus movimentos e arrancando risadas ainda mais altas da mesa. As lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, mas eu lutava para não chorar. Sabia que, se chorasse, seria mais uma munição para eles. "Olha só,
Vai chorar agora, 15 anos e vai chorar igual bebê. Eu podia quase ouvir os comentários que viriam. Minha tia não parou por aí. Sinceramente, Sandra, você tinha que procurar um colégio especial para ele. Não é normal uma criança dessa idade não conseguir comer igual gente normal. E essas manias, francamente, foi então que meu mundo interno desabou completamente. Ali, naquela mesa, rodeado por pessoas que deveriam me amar incondicionalmente, percebi que nunca ia ser suficiente para eles. Não importava quantas terapias eu fizesse, quantos progressos conseguisse. Para aquelas pessoas, eu sempre seria o garoto defeituoso que envergonhava a família. O pior era ver o rosto da minha mãe. Ela estava lutando entre me defender e não criar um conflito maior. Meu pai estava visivelmente desconfortável, mexendo com o celular para evitar confronto. E eu estava completamente sozinho naquela mesa cheia de gente. Foi quando minha avó, que havia ficado em silêncio durante toda a humilhação, lentamente se levantou da cadeira. Dona Maria, uma senhora de 75 anos, baixinha, mas com uma presença que preenchia qualquer ambiente, colocou o guardanapo sobre a mesa com uma delicadeza que contrastava com a tempestade que estava prestes a desabar. Carla, ela disse, e sua voz, normalmente doce e acolhedora, carregava um tom que jamais havia escutado antes. Você poderia repetir o que acabou de falar? Minha tia, claramente desconfortável com a mudança no ambiente, tentou diminuir o tom. Ah, mãe, eu só estava dizendo que... Não. Você disse que meu neto deveria comer separado porque não consegue segurar direito o garfo. Foi isso mesmo? A voz da vovó estava cada vez mais firme. O constrangimento tomou conta da mesa. As risadas pararam abruptamente e todos perceberam que algo estava mudando drasticamente no clima da ceia. Bom, mãe, é que ele realmente tem certas... dificuldades, minha tia tentou se justificar, mas sua voz já não tinha a mesma confiança de antes. Foi então que minha avó fez algo que ninguém esperava. Ela caminhou até onde eu estava, segurou minha mão e disse, alto o suficiente para toda a mesa ouvir: "Este é Pedro, meu neto. Ele tem autismo, sim. E sabem de uma coisa? Ele é a pessoa mais inteligente, sensível e carinhosa que vocês já conheceram. Ele sabe mais sobre dinossauros do que qualquer professor de paleontologia. Consegue perceber quando estou triste antes mesmo de eu saber. E tem uma memória que vocês não conseguiriam ter nem se estudassem o dia inteiro." O silêncio era absoluto agora. Ninguém ousava interromper vovó Maria. "Vocês sabem qual é a diferença entre o Pedro e vocês?" Ela continuou, sua voz ganhando força. "Ele nunca, em 15 anos de vida, humilhou alguém para se sentir superior. Nunca riu da dor de outra pessoa. Nunca fez comentários maldosos sobre familiares para parecer engraçado." Minha tia Carla estava visivelmente sem reação. Os primos que antes riam, agora não sabiam onde enfiar a cara. Era como se minha avó estivesse descascando cada um deles com palavras precisas e cirúrgicas. "Carla, você que é adulta formada, não consegue ter a educação básica de tratar bem uma criança da própria família. Roberto, você que está quase entrando na faculdade, acha divertido imitar alguém que está sofrendo. E vocês todos," ela disse, olhando para cada pessoa na mesa, "ficaram ali rindo como hienas, enquanto humilhavam um adolescente." Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas não eram mais de dor. Era alívio, era gratidão, era a sensação de finalmente ter alguém que não apenas me defendia, mas que enxergava meu valor. "Sabem o que mais?" Vovó continuou. "Pedro come separado? Perfeito, eu vou comer com ele. Na verdade, qualquer pessoa que tenha um mínimo de decência vai comer com ele. Porque estar na mesa com vocês, depois do que acabaram de fazer, é que seria realmente humilhante." O que aconteceu a seguir foi algo que jamais esquecerei. Minha mãe foi a primeira a se levantar, pegou seu prato e se juntou a nós. "Tem razão, mãe. Eu prefiro comer com gente que tem coração." Para minha surpresa, meu pai também se levantou.
Ele que sempre evitava conflitos, que sempre tentava manter a paz a qualquer custo, olhou diretamente para minha tia e disse: Carla, você deveria ter vergonha. Pedir desculpas seria o mínimo. Mas as surpresas não pararam por aí. Meu primo Daniel, de 12 anos, que sempre foi mais quieto, também se levantou. Eu também quero comer com o Pedro. Ele me ensinou coisas sobre dinossauros que nem o Google sabia. A reviravolta foi completa quando a própria esposa do meu tio, minha tia por casamento, pegou seus filhos pequenos e disse: Vamos, crianças, vamos aprender com o exemplo da bisavó. Em poucos minutos, a mesa principal ficou quase vazia. Apenas minha tia Carla, meu primo Roberto e alguns outros parentes ficaram lá, visivelmente constrangidos e sem saber como reagir. Nós nos reunimos na copa da casa e pela primeira vez na vida eu realmente me senti parte de uma família. Não da família tradicional que esperava que eu me encaixasse em seus moldes, mas de uma família que me escolheu exatamente como eu era. Minha avó serviu para mim os pratos que ela sabia que eu conseguia comer. E durante aquela ceia improvisada, aconteceu algo mágico. As conversas fluíram naturalmente. Ninguém ficou impaciente quando precisei de tempo para processar alguma informação. Ninguém riu quando eu compartilhei curiosidades sobre paleontologia. Pelo contrário, todos pareciam genuinamente interessados. Vovó, eu consegui falar entre as lágrimas. Obrigado. Obrigado por quê, meu amor? Por me ver, por realmente me ver. Ela me abraçou daquele jeito especial que só as avós sabem fazer e sussurrou no meu ouvido: Eu sempre te vi, Pedro, e é exatamente assim que você tem que ser visto, como a pessoa incrível que você é. Naquele momento, olhei ao redor da mesa improvisada e percebi algo revolucionário. Eu não precisava ser como eles para ser amado. Não precisava forçar-me a comer coisas que me faziam mal para ser aceito. Não precisava esconder meus movimentos repetitivos para ser respeitado. Bastava ser eu mesmo, e as pessoas certas saberiam enxergar meu valor. Aquela ceia de Natal mudou completamente minha perspectiva sobre família e pertencimento. Aprendi que família não é só quem divide o mesmo sangue, mas quem escolhe te amar incondicionalmente. Descobri que não preciso me diminuir para que outros se sintam grandes e que minha diferença não é um defeito a ser corrigido, mas uma característica que me torna único. Hoje, aos 22 anos, olho para trás e percebo que aquela noite foi um divisor de águas, não apenas para mim, mas para toda a dinâmica familiar. Minha tia Carla nunca mais fez comentários maldosos sobre meu autismo na minha presença. Alguns primos me procuraram depois para pedir desculpas e tentar construir uma relação verdadeira. E minha avó, ela se tornou minha maior aliada e defensora, sempre pronta para educar quem quer que seja sobre autismo e inclusão. Mas o mais importante foi entender que minha voz também importa, que eu não preciso aceitar humilhações em silêncio, que posso e devo me posicionar quando minha dignidade está sendo atacada. Aprendi que pessoas neurodivergentes como eu têm o direito de ocupar espaços, de ser respeitadas, de viver plenamente suas vidas sem ter que pedir permissão ou desculpas por existir. Estudos mostram que entre 45% a 89% das crianças com autismo apresentam dificuldades alimentares relacionadas à seletividade, sensibilidades sensoriais e comportamentos restritivos. Isso não é capricho ou má educação. É uma característica neurológica real que merece compreensão, não julgamento. A literatura mostra que os aspectos comportamentais relacionados à alimentação impactam tanto as relações familiares que os momentos de refeição podem passar de lazer a fonte de estresse e preocupação. Mas quando há amor, paciência e conhecimento, esses desafios podem ser superados sem que a dignidade da pessoa autista seja comprometida. Se você convive com alguém autista, lembre-se, somos pessoas completas, com sentimentos, inteligência e potencial imenso.
Não precisamos ser consertados, precisamos ser compreendidos. Não precisamos nos esconder, precisamos de espaços seguros para ser quem somos. E se você é autista e está lendo isso, saiba que você não está sozinho. Sua diferença é válida, seus desafios são reais, mas você é muito mais do que suas dificuldades. Você merece amor, respeito e a chance de brilhar exatamente como é. Porque no final das contas, o verdadeiro espírito natalino não está na perfeição da ceia ou na harmonia forçada das reuniões familiares. Está na capacidade de ver o outro com amor, de acolher as diferenças e de defender quem mais precisa. E se fosse seu filho, seu neto, seu irmão na mesa naquela noite, você teria coragem de se levantar como minha avó se levantou?